Alô, som. E aí, Rafaela? Dá um oi aí. Cadê o povo, Rafaela?
Cadê? Hoje eu fui pontual. Cadê? Tem mais alguém aí? Deixa eu abrir aqui, pronto, ó. Ó, Soninho entrando, ó. Deitado na rede, Soninho. Eu tô baixando o programa no caso de editor de vídeo, para tirar esse início que a galera tava reclamando, né? Porque quando eu gravo o vídeo, aí fica esse início, essas falas aqui iniciais, aí aparecem algumas coisas estranhas, aí feita a cara de soninha aí. Eliana apareceu ali, Emanuele. Tá tudo bem aí, Emanuele? Tá viva? Tá bem? Rafaela ali, beleza. Então a ideia, na verdade, vou mostrar o que é que a gente viu na última aula. Eu quero chegar, como eu tinha falado, a gente ver o cálculo de volume por integral tripla. Então a ideia é essa, né? Mas a gente tem que aprender algumas coisinhas para chegar lá. Deixa eu só fechar a porta ali. Ó, Renata tá chegando. Deixa eu ver mais quem tá aqui na área. Emanuele, Renata, Eliana, Sonin, Rafaela e Vitor, né? Então, beleza. Deixa eu voltar aqui na tela. Então, essa é a minha ideia. Eu estou baixando um editor de vídeo para eu gravar essa aula exatamente no ponto que eu for começá-la, né? Que vai ser agora, né? Então, cadê aqui? Que é isso aí? Estão dando descarga? Deixa eu ver aqui se eu consigo trocar aqui ou não. Tem que abrir outro. Cadê? Deixa eu entrar aqui. Ainda está entrando. O Zoom não está respondendo aqui para mim. Acho que entrou agora. Beleza. Aí, deixa eu só ver aqui. Enquanto não começa, né? Deixa eu ver. Aí entrou agora. Beleza, tá aqui. Então, o que é que acontece? Deixa eu alinhar aqui o vídeo com a minha fala. Beleza, agora tá valendo. Na aula passada, a gente viu volumes de sólido de revolução. Lembrar que a gente fez o quê? A gente pegou uma curva qualquer, pode ser até uma reta, e rotacionou, né? Revolucionou tal curva. Rotacionou em torno de um eixo de rotação e essa curva ela se torna um sólido. E assim a gente calcula o volume desse sólido, né? Então, pegar aqui, cadê? Lápis. Aqui. O computador ele vai endoidando o cabeção dele. Não quero aguardar o programa responder. Então a gente viu o quê? Volume de sólido de revolução, né? Então o que é que acontece? Olha o barulho. Cadê? Desce aqui. Tá travando. Deixa eu trazer vocês aqui de volta. O que é que acontece? Como eu mostrei na aula passada, né? Eu pego uma curva qualquer, no caso aqui é uma reta, e rotaciono, vamos dizer, em torno desse eixo aqui, né? Esse eixo vermelho aqui eu pego e rotaciono. Nesse caso, se eu seguro aqui, eu vou formar um cone nessa rotação. E eu sei calcular o volume desse cone. Então, o volume
de um sólido de revolução vai ser integral de A até B, sendo A e B meu limite de integração, 2π vezes a função, vezes, no caso, dx, né? Então, é feito aqui, eu peguei essa curva aqui, é bom que agora dá para ver, e a rotacionei em torno do eixo x. Então, o que é que ficou? Ficou esse volume aqui, ó. Essa coisa aqui, como parece uma pera, né? E aqui minha curva rotacionada. Meu f de x aqui rotacionado, né? Então, eu tenho isso aqui. Beleza. Aí, como eu mostrei na aula passada, o cálculo dessa... Na verdade, não é 2π, né? 2π é a área. Aqui, o volume, ele vai ser π vezes a função ao quadrado dx. Então, é isso que a gente precisa lembrar de volume de sólido de revolução. Somente isso aqui. Óbvio, aplicar essa fórmula para a gente poder calcular esse volume. Ok, foi o que a gente viu. A gente viu alguns exemplos aqui, né? Lembrar que é 2π não é π, f ao quadrado, que no fim, ó, na verdade, o que é que acontece? É porque eu estava com aquela de cabeça, né? Aqui o volume de revolução e aqui o volume, no caso aqui, quando eu estou trabalhando com um cilindro, eu tenho aqui, ó, no caso, quando eu quero aproximar o volume a partir do quê, ó? Da diferença de dois cilindros, eu chego a essa fórmula aqui, 2πx f de x dx. Mas vamos para cá, porque aí eu quero pegar essa aula daqui e continuar a partir daqui para a gente chegar onde eu quero. Que é o cálculo do volume por integral tripla. Volume de um sólido cuja seção plana tem área dada. Então, vamos delimitar isso aqui para a gente chegar e até mostrar para vocês algumas coisas que vocês vão lembrar. Nesta seção, obteremos uma fórmula para o cálculo de volumes mais geral do que a obtida para volume de sólido de revolução. Ou seja, essa fórmula aqui que a gente vai ver, ela é muito mais utilizada do que aquela outra, né? Que a gente viu de volume de sólido de revolução, né? Que volume é igual a integral de A até B, π vezes f de x ao quadrado dx. Agora a gente vai ver que é o cálculo desse volume a partir da área. Vamos dizer que eu tenho o seguinte, né? Eu considero um sólido compreendido por dois planos perpendiculares ao eixo horizontal, ou seja, contendo as retas verticais x igual a A, que é essa, e x igual a B, que é essa daqui. Ok. Então, o que é que acontece? Eu vou pegar uma partição entre A e B, ou seja, várias partezinhas, na verdade. Ou seja, eu quero calcular uma partezinha aqui entre A e B, eu vou calcular essa área daqui. Ok. E a gente sabe que se eu calcular essa área vezes, se você lembrar do cilindro, né, volume é área vezes a altura do cilindro. Então tem que lembrar disso daqui. Só que se eu pegar uma altura muito pequena, é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar uma altura muito pequena. Aqui, ó, lembrando que volume é área vezes a altura, né? Que a altura eu estou chamando de ΔXi. Então, volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. E com isso, o que é que acontece? Eu vou fazer o somatório desses meus volumes. Ou seja, o volume total é o somatório dos volumes parciais. Beleza, bota no mudo aí, galera. Alguém tá fazendo barulho aí, não sei se é de água. Aí, ó. Não sei que barulho é esse. Se botar no mudo, melhora. Então, o que é que acontece? Eu vou ter um volume pequeno aqui, que eu estou pegando partiçõezinhas desse meu volume total.
e vou somar todos os volumes, sabendo que o volume vai ser dado pela área da base vezes a altura. Então, meu volume total vai ser área vezes a altura somada, né? Quando eu faço o limite tendendo a zero, a gente sabe que esse limite vira integral. Ou seja, o volume vai ser dado pela integral de A até B da área. Somente o volume é integral da área. Isso aqui vai te lembrar o seguinte. Vamos lá. Eu tenho a circunferência. A circunferência linda que eu gosto de desenhar aqui, né? Uma linda circunferência. Eu tenho a circunferência aqui. Eu quero calcular o volume da circunferência. Alguém lembra qual é a área o volume da circunferência? Ó. O Tiago está bisonhando aqui. Ó. O volume da esfera. Eu tenho uma esfera. Eu vou particionar minha esfera em diversas circunferências. Aí alguém lembra como calcular a área da circunferência? Como é, Manuel? Pi R ao quadrado, não é verdade? Não é pi r ao quadrado? Pi r ao quadrado. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou integrar aqui, ó, vamos dizer que aqui fosse o eixo Y. Eu vou integrar de menos R aqui até R. Ou seja, eu vou daqui até aqui. Então, o meu volume vai ser, o volume da esfera vai ser de menos R até R, no caso aqui de π, vezes x, eu estou considerando aqui o eixo x, né? De x ao quadrado dx. Beleza. Aí eu vou calcular aqui de lado, vou trazer para cá. O volume vai ser, o π sai da integral, aí o que é que eu tenho? Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Todo mundo lembra, né? No caso aqui vai ser de menos R até R. Aí se eu substituo aqui, o que é que eu vou ter? No caso, né? Π R ao cubo sobre 3 menos π menos R ao cubo sobre 3. Aí a gente vai chegar, menos com menos ao cubo é menos, né? Com menos aqui, mais. Aí eu vou ter que volume, aí vai ser π R ao cubo sobre 3 mais π R ao cubo sobre 3. Aí vai dizer, poxa, π R ao cubo sobre 3 mais π R ao cubo sobre 3 é 2π R ao cubo sobre 3. E a gente aprendeu que volume é 4π R ao cubo sobre 3. Qual é a diferença? Que eu tenho que considerar outro eixo aqui também. Eu tenho que integrar de um pedaço aqui do R até o R aqui. Fazendo isso, eu vou ter duas vezes isso. Então, na verdade, aqui eu teria que considerar também outro eixo para poder fechar, ou seja, vezes 2 aqui, né? E eu tenho 4/3 de π R ao cubo. É só para você perceber que tem razão alguma coisa aqui, né? Se eu pego a área e integro, eu chego no volume. Então, um exemplo aqui, ó. Calcular o volume do sólido cuja base é o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado. É isso que a gente, praticamente, eu fiz aqui, né? Só que aí o seguinte, é aquele negócio que eu estou falando. Eu boto a base aqui, eu tenho que botar o eixo, cadê aqui? Tenho que botar eixo Z, aí eixo X, aqui, né? Bem lindão, né? Eixo Y, aqui, né? O ruim é o cabo escrever aqui, né? E aqui eu tenho essa circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado, no caso menor ou igual que ela aqui toda. Quando eu boto igual, significa que eu estou pegando só a circunferência. Menor ou igual, estou pegando
o círculo todo aqui. Então, o que é que acontece? Aí a gente vê qual é a área da seção expressa aqui, né? E as seções perpendiculares ao eixo X são retângulos de altura R. Então, tem o quê? Retângulos de altura R. Então, as seções perpendiculares ao eixo X são retângulos de altura R. Então, como é que eu calculo exatamente, né, a área da base? Que vai ser a área da base vezes a altura, né, o volume. Então, o que é que acontece? Eu tenho retângulos com a base isso aqui. Então, o que é que acontece? Minha área vai ser 2y, no caso, vezes R. Vezes R, que é essa altura daqui. Então, a área é como base vezes altura. Ou seja, a base é 2y, a altura é R. E quem é y? Aí eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou ter que achar y. Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Passando o x para o outro lado, né? Y ao quadrado é r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, y é igual a raiz disso, de r ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui. Olha lá aqui. Pronto. Então, o que é que acontece? O que é que eu tenho? Minha área é desse tipo aqui, 2r, r ao quadrado menos x ao quadrado. Aí eu vou fazer o quê? O volume é integral dessa área aqui. O volume é integral dessa área. Aí a gente tem que lembrar as técnicas de integração para trabalhar aqui. Nesse caso, eu usaria a técnica da substituição. Eu chamaria x sobre r de seno de u. Substituiria também, que aqui eu vou de menos r até r. E a gente joga aqui, ó. Como é que a gente faz essa técnica? X sobre r, né, seno de u. Aí o que é que eu posso dizer? X é igual a r seno de u. Fica até difícil, né? Porque eu teria que integrar, no caso, eu teria que derivar x para substituir. Eu posso fazer isso, eu posso dizer o seguinte, ao contrário, né? Aqui demoraria mais, mas acho que era o caminho melhor. Dx é derivada do seno é cosseno, né? Então, dx é r cosseno de u du. Aí eu substituiria aqui. Eu ficaria com r ao quadrado menos r ao quadrado seno ao quadrado de u. Tudo isso na raiz r cosseno de u. Aí colocaria r ao quadrado em evidência, que vai ficar 1 menos seno ao quadrado de u. Tudo isso dentro da raiz. Vou fazer essa conta aqui no papel, né? Que fica feiosa aqui, do jeito que eu estou fazendo. Deixa eu ver vocês aqui na tela. Deixa eu pegar um papel aqui para mostrar, né? Que eu fico... Caiu aqui. Que eu fico falando o que é que eu estou fazendo aqui, na verdade, né? Deixa eu anotar no papel aqui. Fica melhor aqui. O volume, ele vai ser calculado como uma integral de A até B, a x dx. Beleza. Aí o que é que acontece? Meu círculo é x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que r ao quadrado. Eu estou fazendo essas anotações aqui, ó. Aqui no meu papel. Beleza. Eu tenho que retângulos de altura R. Eu vou integrar de menos R até R. Como tem aqui escrito, ó. Meu X, ele pertence de menos R até R. Aí o que é que acontece? Minha área, ela é expressa como 2YR. Ou seja, 2R. Aí eu tenho R ao quadrado menos X ao quadrado. Então é isso que eu fiz aqui agora. Botei, né? Isso aqui. Que a área é dada por 2YR, ou seja, 2R raiz de R ao quadrado menos X ao quadrado. Logo o volume vai ser calculado por aqui, né? Que é a integral da área. O volume vai ser
de menos R até R, 2R, raiz de R ao quadrado menos X ao quadrado, dx. Ou seja, eu escrevi isso aqui. Agora eu vou usar a técnica da substituição. Eu vou dizer que x, deixa eu riscar aqui, x é igual a R seno de U. Botei isso aqui, x é igual a R seno de U. Aí eu vou botar a tela em branco para fazer essa conta aqui. Porque senão, aqui, vamos tentar escrever aqui. X, deixa eu botar no texto que fica melhor. X é igual a R Não estou vezes seno entendendo. de U. Beleza. X é igual a R seno de U. E quem é dx? É igual a R. Quem é a derivada de x? O R é constante, sai da derivada, né? Ou seja, a derivada do produto. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do primeiro é zero, a derivada de R é zero. Então, vou pegar só a derivada do segundo, né? O primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada de seno é cosseno. Aí o cosseno de U. Beleza, isso é dx. E agora, o que é que eu faço? Eu vou substituir aqui. Agora eu vou ter que escrever aqui, ó. Deixa eu botar o lápis de novo aqui. Aqui é o texto. Deixa eu ver aqui o lápis. O ruim é achar o lápis. Aqui é só o spotzinho aqui. Tirar do texto. Aqui é para selecionar. Deixa eu ver aqui, achar o lápis de novo. Deixa eu sair. Deixa eu ver aqui. E voltar para ver se aparece o lápis. Aqui. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar, né? O volume, derivar não, agora eu vou integrar. É 2R, integral de menos R até R. Beleza. Aí eu tenho o quê? R ao quadrado menos X ao quadrado dx. Pronto. No lugar do X eu vou colocar isso aqui, R seno de U. Vou fazer só esse pedaço aqui para vocês entenderem, né? Então, o que é que acontece? Raiz de R ao quadrado menos X ao quadrado, né? Que é R seno de U ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz de R ao quadrado menos R ao quadrado seno ao quadrado de U. Coloco R em evidência. O que é que eu tenho? R que multiplica 1 menos seno, Ctrl Z aqui, seno ao quadrado de U. R ao quadrado, né? Não sei se você lembra que isso aqui é a lei fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Logo, isso aqui é cosseno ao quadrado de U. Aí, o que é que eu tiro da raiz? O R ao quadrado sai da raiz, fica R. O cosseno sai da raiz como cosseno ao quadrado sai da raiz como cosseno. Aí eu tenho o cosseno de U. E vou substituir agora na integral. O que é que eu vou ter? Volume vai ser 2R. Aí eu vou ter que substituir aqui os limites da integração. Aqui no caso. Deixa eu trazer para cá. Aí eu vou ter que volume vai ser igual a 2R. Já eu volto para a gente ver o limite da integração. Isso tudo aqui, ó, a raiz é o quê? R cosseno de U. Aí eu tenho R cosseno de U. E quem é dx? É R cosseno de U. No caso, du, né? Que eu esqueci de botar. Du. Du. Ou seja, vai sair todo o R tá ao quadrado aqui, ele sai da raiz. Vai ficar 2R ao cubo. Esse R vezes R ao quadrado, ele sai da raiz, aqui fica R ao cubo. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de U. Quando eu, no caso aqui, integrar isso aqui, no fim eu tenho o quê? Π R ao cubo. Quando eu integrar, porque saiu quem da integral? Eu tenho 2R ao cubo, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, cosseno ao quadrado de U, né? du. Aí eu integro aqui. Óbvio, isso aqui tem que treinar, né? Tem que dar uma treinada nisso daqui. Eu só estou vendo se tem mais
algum exercício, mas, ó, o que é que ele faz nessa primeira questão? Calcule o volume do sólido cuja base é o círculo tal e as seções perpendiculares são os triângulos isósceles retângulos. Eu vou deixar para vocês fazerem depois. O que é que eu quero que vocês percebam aqui? Deixa eu ver se eu limpo essa tela toda. Aqui, beleza. Eu tenho o seguinte, eu tenho sólido de revolução, vou botar aqui, sólido de revolução, eu tenho cálculo do volume pela área de uma seção, e eu posso calcular o volume se eu tiver todos os limites do meu volume. Se eu pegar meu volume no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, e tiver tudo delimitado, eu tenho como calcular o volume direto. Ou seja, tem como se calcular o volume direto. Que é isso que a gente vai chegar. É isso que eu quero chegar junto com vocês. Por quê? Porque isso aqui é cobrado, só que é menos. A área de uma seção para calcular o volume é cobrado, mas também é menos. Ou seja, eu vou ter uma fórmula para cá e eu vou ter outra fórmula para cá, né? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho aquela fórmula que a gente viu, V é igual a integral de π f ao quadrado de x dx de A até B. Essa daqui eu tenho volume, vai ser integral de A até B de AX dx. AX dx foi o que eu falei agora. E aqui é onde a gente vai trabalhar. Ou seja, eu vou ter que mostrar para vocês algumas coisinhas para a gente poder calcular isso aqui. Esse daqui a gente vai delimitar. Vai ser integral tripla aqui da minha função, só que eu tenho que escrever minha função em termos de x, y e z, ou seja, a função x, y e z, onde eu vou ter meus limites em x, y e z, dx, dy e dz. Dessa maneira eu consigo calcular meu volume. Ou seja, eu vou ter que fazer o limite de x, x1, x2, y1, y2, z1 e z2. Aí eu vou mostrar para vocês aqui no outro slide aqui, ó. Então, para chegar nessa integral tripla, para calcular o volume, aqui a integração tripla, como eu disse, para calcular o volume, aqui, né? Deixa eu mostrar, né? Aquela fórmula que eu escrevi agora. Cadê? Aqui, ó. O volume dx, ou seja, é a função XYZ, dx, dy, dz. Só isso não. Aí, o que é que acontece? Antes da gente chegar aqui, que é o que, para a gente coroar nossa parte de integral aqui, eu quero ver com vocês essa questão de mudanças de coordenadas. Só para a gente ter um feedback aí. Óbvio, né? Tá meio assim, né? Não jogado, mas é muita coisa na cabeça. Mas aí, minha ideia hoje é realmente entrar em mudanças de coordenadas. A gente aprender a mudar a coordenada para a gente chegar no volume calculado exatamente pela função. Dada a função, eu calculo o volume, sem precisar ser por sólido de revolução e sem precisar acontecer, no caso, calculando a área. Beleza? Então, minha ideia é chegar nisso hoje aqui, né? Deixa eu ver, tem alguém escrevendo no chat aqui. Olha aí. Beleza, Vitor. Então, o que é que acontece? Vamos revisar lá para depois chegar aqui nas mudanças de coordenadas. Eu prefiro rever o que a gente já viu aqui e tratar. Deixa eu botar o vídeo completo aqui, que aí eu vou ajeitar o slide aqui, né? Beleza. Então, o que é que acontece? Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui, aplicações da integral. Deixa eu abrir aqui. Para eu rever isso aqui, para a gente trabalhar. Porque, como eu disse, eu quero explicar para vocês exatamente como a gente determina o volume.
Então, a gente tem três maneiras de determinar o volume. No caso, tem mais, né? Mas vamos considerar essas três. Eu tenho pela revolução de uma curva. Eu tenho, no caso aqui, sabendo a área de uma seção aqui da curva, na verdade, já do sólido, né? E eu tenho, no caso, quando eu tenho a função propriamente dita. Quando eu tenho a função propriamente dita, eu jogo no cálculo e a gente desenrola. Então, é isso que eu quero mostrar aqui. Deixa eu ver se eu já abri aqui. Abri. Volume tal. Então, vamos rever aqui para a gente entender. Então, como eu disse, está um pouco prolixo, mas aí a gente vai rever aqui para a gente tentar entender. O que importa é que a gente entenda, né? Então, revendo. Eu quero determinar o volume de um sólido cuja seção plana tem área dada. Então, eu dei uma área. Diferente lá, o que é que acontece? Quando a gente viu o sólido de revolução, a gente precisa do quê? Da curva. Então, no sólido de revolução, precisa da curva. Sabendo a curva, eu integro, no caso, π vezes f ao quadrado da curva dx. Pronto, esse é o cálculo do volume a partir de um sólido de revolução. Agora, eu tenho uma área me foi dada. Determine o volume. Então, é isso que a gente precisa saber. Então, o que é que acontece? Nessa seção, obteremos uma fórmula para o cálculo de volumes. Então, vamos revisar, né? Para facilitar tudo isso, eu preciso o quê? Eu preciso de um sólido, tal que suas seções transversais, no caso, em relação a determinado eixo, tenha áreas conhecidas. Veremos como é possível calcular o seu volume através do integral. Para facilitar, eu vou chamar o eixo transversal de x. O nosso eixo conhecido, x. Vamos rever aqui, né? Então, eu tenho o meu eixo x. Então, eu vou considerar que meu sólido está compreendido entre dois planos perpendiculares ao eixo horizontal. Ou seja, eu vou botar dois planos. Eu tenho esse plano A. Isso aqui é um plano. É porque a gente não está vendo a profundidade. Eu tenho o plano A e tenho o plano B. Eu tenho dois planos. Aqui, deixa eu tentar mostrar. Eu tenho um plano A e um plano B aqui. E entre esses dois planos, aqui, entre esses dois planos, eu tenho uma figura qualquer que eu tenho uma área dela. Vamos dizer, essa coisa aqui já é pronto. Entre esses dois planos, eu sei essa área aqui, dessa régua aqui, né? Mesmo cortada aqui, um pedaço da régua. Então, o que é que acontece? Dada essa área entre, no caso aqui, esses dois planos que eu mostrei para vocês, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma partição entre A e B. Eu vou dividir, eu tenho o ponto A aqui, eu tenho o ponto B aqui, e vou pegar partições. Eu vou de x0 até xn, que é o próprio B. Eu vou começar em A e vou dividindo aqui em pedacinhos de x aqui. Eu vou dividindo em pedacinhos de x aqui. Só que, óbvio, pegando o quê? Planos. Pegando planos dessa maneira aqui. Pegando planos. Então, eu sei essa área azul. Eu sei essa área azul. Como é que você calcula volume sabendo área? Beleza, ó. Essa área daqui, ela vai um pouquinho para dentro. Ela vai um pouquinho para dentro. Como eu disse, eu tenho planos. E ela vai para dentro, eu vou chamar que ela vai para dentro ΔXI. Então, cada área dessa vai ser um volume I, que é o quê? Um cilindro cujo volume é a área da base vezes a altura. Ou seja, vai ser a área de um cilindro vezes a altura de um cilindro. Ou seja, meu volume é a área de um cilindro vezes a altura de um cilindro, que é o volume cuja área está delimitada entre 2x. Beleza. Esse é o volume de um cilindro. Eu quero calcular o meu volume total entre A e B. Ou seja, vou somar todos os cilindros. Então, meu volume total vai ser o somatório dos meus volumes parciais. E quem é meu volume parcial? O volume de um cilindro.
Beleza. Aí o que é que eu vou fazer? Eu quero calcular o volume agora do limite, ou seja, esse ΔX aqui tender a zero. ΔXi tendendo a zero. Desse somatório. Porque eu quero dividir tão pedacinho, tão pedacinho, tão pedacinho, tão pequeno que tende a zero. Dessa área aqui, TI, vezes ΔXi. E a gente sabe que esse limite vira o quê? Uma integral. Então, aqui, né, que eu já escrevi aqui, né? Ou seja, o meu volume, no caso de uma figura cujo eu sei que está delimitada entre dois planos, vai ser dada por essa fórmula. No caso, a integral de onde a minha figura está limitada, ou seja, meu limite A e meu limite B são dois planos, A e B são planos, vou botar aqui planos, aqui, da área que eu conheço, dx, da área que eu conheço, dx. Então, o que acontece? Como faltam alguns poucos minutos, 2 minutos para cair o link e voltar a outro, eu só quero que você aí comece a escrever, ó. O exemplo, analise o exemplo. O que é que eu disse para vocês? Ó? Deixa eu voltar lá no branco antes de cair aqui. Ó. Eu sei calcular a área de um sólido em revolução, que foi o que a gente viu na aula passada. Agora a gente viu como calcular o volume a partir da área de uma seção. No sólido de revolução, A e B são planos. Deixa eu limpar aqui para você lembrar. Ó. Sólido de revolução. Aqui, sólido de revolução. Aí o que é que acontece? Eu tenho meus limites, eu tenho um sólido aqui, eu tenho o eixo X e o eixo Y. Aí eu tenho um sólido aqui, que é f de x. Aqui. Esse meu ponto é A, esse meu ponto é B. Aqui são pontos. Eu giro em torno de x. Aí eu girei aqui. Ou seja, eu tenho esse desenho aqui mais ou menos, né? Então, como é que eu calculo esse volume aqui, que eu desenhei aqui agora? Ou seja, eu rotacionei esse meu f de x em torno do eixo x. Então, o volume aqui vai ser dado, no caso, entre a integral entre A e B, π f de x ao quadrado dx. Beleza. Isso foi o que a gente viu na aula passada. O que é que a gente viu hoje? Eu tenho o que agora? Eu tenho área dada. Eu tenho uma área dada. E meu sólido está entre dois planos. Vou botar aqui, eu tenho o eixo X, aí eu tenho um plano que passa por x igual a A, eu tenho um plano que passa por x igual a B. Aqui A, aqui B. E entre A e B eu tenho uma figura qualquer que eu sei a área. Exemplo aqui. Essa figura feiosa aqui, deixa eu melhorá-la. Eu sei a área dessa figura. Eu vou chamar de o quê? De AX. Então, o que eu quero fazer é daqui até aqui, ó. É daqui até aqui. Então, como é que eu calculo esse volume a partir daqui? Então, o volume vai ser a integral entre A e B. Nesse caso aqui, A e B são planos de AX dx. Pronto. Isso aqui de cima